Olá pessoal, bem-vindos ao Ouvir a Palavra. Eu sou o Henrique e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma leitura do livro O Homem Espiritual, volume 1, do Atmani. A partir da página 91, o subtítulo é A Salvação de Deus. O apóstolo afirma que o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Romanos 8:3. Isso revela a real situação daquela respeitável classe de carnais que se empenham em guardar a lei, talvez até zelosamente. Eles podem estar observando um bom número de mandamentos, enfermos pela carne, porém, não podem guardar toda a lei. A lei deixa bem claro que aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Gálatas 3:12, citando Levítico 18:5. Não o fazendo, será condenado à perdição. Alguém poderá perguntar: que parcela da lei devemos guardar? Toda, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2:10. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos 3:20, quanto mais alguém deseja observar a lei, mais descobre quanto está cheio de pecado e como é impossível guardá-la. A reação de Deus para com a pecaminosidade de toda a raça humana foi assumir para si a tarefa de salvá-lo. O meio que ele usou foi o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa. O filho não tem pecado, por isso somente ele se acha qualificado para nos salvar. A frase "em semelhança de carne pecaminosa" é referência à sua encarnação. Ele recebeu um corpo humano e ligou-se à humanidade. Em outro lugar, a Bíblia fala do Filho unigênito de Deus como o Verbo que se fez carne. João 1,14. Sua vinda ao mundo, em semelhança da carne pecaminosa, é o que se fez a carne. É o que se fez carne. Desse versículo, portanto, no texto que citamos, Romanos 8,3, Paulo diz também que de que maneira o Verbo se fez carne. A ênfase aí é que ele é o Filho de Deus e, consequentemente, não tem pecado. Mesmo vindo em carne, o Filho de Deus não se fez carne pecaminosa. Ele apenas veio em semelhança da carne pecaminosa. Mesmo quando estava na carne, ele continuou sendo Filho de Deus, permanecendo sem pecado. Todavia, por causa da semelhança da carne pecaminosa, ele se acha intimamente ligado aos pecados do mundo que vivem na carne. Qual é então o propósito da sua encarnação? 1. Sacrifício pelos pecadores é a resposta bíblica. Hebreus 10:12. Isso é referência à obra realizada na cruz. O Filho de Deus tem de fazer expiação pelos nossos pecados. Todos os carnais pecam contra a lei, não podem alcançar a justiça de Deus e estão destinados à perdição e à condenação. Mas o Senhor Jesus, vindo ao mundo, toma essa semelhança de carne pecaminosa e une-se aos carnais de forma tão perfeita que pela sua morte na cruz eles recebem o castigo por seus pecados. Ele não precisa sofrer, pois não tem pecado. Todavia ele sofre porque possui a semelhança da carne pecaminosa. Como novo cabeça de toda a raça, o Senhor Jesus agora engloba todos os pecadores em seu sofrimento, e isso explica a punição pelo pecado. Cristo, como sacrifício pelo pecado, sofre por todos que estão na carne. E que dizer então do poder do pecado que domina os carnais? Condenou Deus na carne o pecado. Aquele que não tem pecado é feito pecado por nós, de modo que ele morreu pelo pecado. Ele é morto, sim, na carne. 1 Pedro 3,18. Ao morrer na carne, ele leva à cruz o pecado na carne. Esse é o significado da frase condenou Deus na carne o pecado. Condenar significa julgar ou aplicar o castigo. O julgamento e a punição do pecado são a morte. Assim, o Senhor Jesus realmente mortificou o pecado em sua carne. Vemos então que em sua morte não apenas os nossos pecados são castigados, mas o próprio pecado é julgado. Daqui para frente, o pecado não tem mais poder sobre aqueles que se uniram ao Senhor na morte dele, e cujo pecado, portanto, já foi condenado na carne deles. Esse livro aqui, também, O Homem Espiritual, volume 1,
É também um dos livros essenciais da minha vida, um dos que eu mais gosto. E eu recomendo muito que vocês comprem esse. E que seja um livro que fique bem perto do olho de vocês sempre. Porque é um livro muito importante que nesse livro em particular ele vai abordar o homem e a divisão do homem em carne, como é físico, mental e espiritual. Espírito, alma e corpo. E ele passa esse livro todo basicamente destrinchando sobre o pecado, sobre a carne, sobre a salvação. Mas basicamente esse livro aqui é um livro que traz muitas respostas sobre como vencer a carne e viver uma vida livre do pecado. Então, eu recomendo muito. Obrigado pela atenção. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.